Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No terceiro texto, a retroalimentação da pobreza em governos de esquerda. Confesso que hoje eu vou falar sobre um assunto, vou ler, né? Mais do que falar um assunto que eu não entendo muito. Então eu prefiro somente fazer a leitura mesmo e um breve comentário, porque essa parte é que eu já não consigo entender direito, tá bom? O fracasso escancarado do socialismo é a comprovação irrefutável de que essa teoria não apenas deixa de distribuir de forma mais equânime, mas é a maior promotora da pobreza. O socialismo é a fórmula criada para multiplicar e perpetuar a pobreza. Após o vergonhoso fracasso ao longo dos anos, a esquerda passou a maquiar o socialismo em sua essência, passando a gotejar ideias de modo mais velado, relativizando a propriedade privada e exacerbando a cobrança de impostos. Isso sim é o que nós estamos vivendo, né? Ele espreme o pessoal que tem a propriedade privada, principalmente através de impostos. Se a gente for ver, aumentou o imposto pra caramba. No entanto, o resultado a partir da implementação dessa cosmovisão é o mesmo, manutenção da pobreza. Ademais, nessa cosmovisão, pessoas inteligentes e em sua mais perfeita capacidade de produção ficam subaproveitadas em uma dependência nada sadia do Estado. Em vez de criar riqueza, geram despesas. Então, já que um empresário, por exemplo, ele vai pagar muito imposto, ele prefere um mercado informal, ou seja, ele vai ganhar menos. Ele vai continuar pagando imposto, ou seja, a renda dele cai, o modo de vida cai, e aquele que poderia ter prosperidade e talvez riqueza futura se torna da classe média, por exemplo, né? Média ou até baixa. Aqueles que são da classe média baixa acabam se tornando manipulados pelo próprio Estado, porque ele fica na mão total do Estado. Quando ele não paga imposto, ele vive de Bolsa Família. Ele vive de miséria, do Bolsa Miséria, que a gente costuma dizer, né? A propriedade privada. A relativização da propriedade privada é um dos meios mais eficazes de fomentar a pobreza. Nunca se esqueça da máxima que sustenta o marxismo: abolição da propriedade privada. Ou seja, o socialismo não quer que você tenha algo próprio, porque ele quer ser dono de tudo. Por certo, o contexto atual não comportaria uma narrativa tão literal e direta como a adotada por Marx e Engels no Manifesto Comunista em 1848. Até porque a literalidade desse pensamento confronta diretamente a ordem firmada na Constituição da República. Esse ideal hoje se traveste de outras formas. Durante os governos de esquerda e de centro-esquerda do Brasil, pouquíssimas famílias tiveram titulação de terra, última etapa para a aquisição definitiva da propriedade, o que é demasiadamente irônico, já que sustentam com tanto afinco o ideal da reforma agrária. Então, a contradição deles que eu entendo aqui. Reforma agrária, você vê terrenos improdutivos ou terrenos que estão aí aparentemente sem dono, e você legalizar essa terra para um pequeno grupo de movimentos sem terra ou sem teto. Pessoas que se organizam e que querem ter um pedaço de terra para produzir. Só que se vocês verem aonde esses sem teto ou sem terra querem produzir, geralmente são em sítios, fazendas. Eles não querem um lugar que esteja improdutivo, que eles tenham que trabalhar a terra e fazer ela produzir. Eles querem locais que o dono vai lá visitar de vez em quando. Eles querem invadir terras que têm proprietário, porque a terra já está cultivada. Às vezes tem até piscina. Então eles querem um lugar pronto. E em alguns países isso ocorre, inclusive na invasão de casas. Por exemplo, aqui em casa eu tenho dois quartos, só que eu moro sozinha com meu cachorro. Aí se um sem teto aí sabe que eu tenho um quarto que tá vago, aí ele pode requerer esse quarto para ele morar, porque ele não tem casa nenhuma para morar. Em Cuba isso acontecia, né? Na década de 80 e 90, isso acontecia. As pessoas entravam num processo e o governo dava o aval. Ah, não, aquela casa tem 2 cômodos, então tudo bem, essa pessoa está morando na rua, por quê? A invasão, ela é legalizada pelo governo socialista.
E aí essa reforma agrária que eles tanto dizem que querem fazer é uma reforma para prejudicar quem é da classe média alta, que já possui algum tipo de renda privada, que tem uma posse privada. Então eles querem reestruturar essa organização do tipo, todo mundo vai ser igual. Só que é justo uma pessoa que trabalhou a vida inteira, por exemplo, tem a sua casa, tem uma casa na praia e uma casa no campo, mas ela trabalhou, ela ganhou dinheiro às custas do trabalho dela. E ela adquiriu bens. Aí ela tem 3 filhos. No dia que ela morrer, cada qual já tem como herança a casa na praia e a casa no campo. Ela já construiu para ela e para a família dela. Aí é justo uma pessoa que você nunca viu na vida requerer na justiça uma dessas casas? E aí, porque a casa é improdutiva, porque a casa não traz renda para o Estado, porque ela é privada, ela tem que ser doada ou dividida com alguém que nunca fez nada. E isso acontece nos países socialistas. A titulação é, em termos bem práticos, a carta de liberdade que o indivíduo tem em relação à sua terra. Depois dessa etapa, não há mais quaisquer pendências com o Estado. Na prática, a titulação permite acesso a créditos rurais e inserção nas cadeias produtivas ligadas à agricultura familiar. Essa escolha premeditada do governo de dificultar a posse de terra fica ainda mais evidente. Ai, tô com a alergia atacada, gente, a rinite. Quando a análise de dados se volta para a desapropriação das terras e o fomento ilegal. Há movimentos de invasão de propriedades. A matemática por trás dos governos de esquerda é simples. Tomam para si terras sob a justificativa de realizar a reforma agrária. No entanto, em posse delas, negam-se a transferi-las para os indivíduos, o que resulta em aumento da pobreza no campo e completa dependência do Estado por parte dessas pessoas. Então, abole-se a propriedade privada ao desapropriar terras, abole-se ao fomentar invasões, abole-se a propriedade privada ao negar titulação. Então, quando as pessoas querem fazer as suas documentações, por exemplo, pelo que eu entendi, o governo nega. Ele vai colocar uma burocracia lascada para a pessoa não ter a titularidade daquele terreno, daquela posse material. Ele continua sendo proprietário, a pessoa que quer aquele terreno, aquele local, vai ter que pagar altíssimos impostos para permanecer ali e ficar sob essa burocracia até que tudo seja resolvido. Se é que vai ser resolvido, se o governo não atuar em cima e desapropriar de vez essa pessoa, e o dinheiro que ela investiu volta para ela de uma forma muito menor do qual ela gastou. Quantas pessoas a gente não vê sendo desapropriadas de terra porque vai passar uma ponte, porque aquele local é um local que vai virar uma indústria ou algo, né, estatal. Então, assim, nós temos assim uma grande dificuldade dentro do socialismo de obter posses. Uma pessoa crescer, porque o capitalismo faz a pessoa crescer. Ela vai implantar situações que ela possa desenvolver economicamente. Já o socialismo não dá essa brecha. Veja os dados. Os maiores números de decretos de desapropriação. No governo do Fernando Henrique, em 98, chegou a 845 decretos de desapropriação. No Lula, em 2005, chegou a 398. É uma média maior do que a 1 por dia. Já pensou? A gente tem 365 dias no ano. É mais de uma desapropriação por dia no Brasil. Os maiores números de terras incorporadas à reforma agrária, na época do Fernando Henrique, 20 milhões e 800 de hectares como parte do Programa Nacional da Reforma Agrária, PNRA. Do Lula, 47,6 milhões de hectares, dobrou. Nos 2 primeiros mandatos de Lula foram emitidos 99 mil títulos e no governo Dilma, 2011 a 2016, 166 mil. Em um sistema socialista, o indivíduo trabalha e absolutamente tudo o que ele produz pertence ao Estado. Este, por sua vez, concede ao que trabalhou e ao que não trabalhou exatamente a mesma proporção. Eu vi outro dia um vídeo de um agricultor falando mais um
de 50 e poucos agricultores que estão parando de produzir no Brasil. Agora, faz pouco tempo, deve ter tido umas 3 semanas atrás, quando eu vi essa reportagem num vídeo, o agricultor chorando, ele falando assim, eu sou parte de mais de 50 agricultores que estão fechando as portas, não conseguimos produzir, porque aquilo que a gente produz não vem lucro. A gente tem que pagar tanto imposto pro governo, como se as terras fossem do governo, e as terras são de propriedade privada, mas o aumento de imposto é tão grande que o agricultor quer parar de produzir, porque não vale a pena. Agora, aquele que está lá na casa dele recebendo Bolsa Família, está recebendo a produção do agricultor, e esse cara não fez nada para ganhar a produção. Ele vai se alimentar de alimentos que o agricultor teve toda a dificuldade de produzir. E o agricultor está pagando para trabalhar, enquanto o outro está sentado na frente da televisão, torcendo lá para o time preferido dele e comendo aquilo que o agricultor está se lascando sol a sol para produzir. Olha só, eu achei que eu não ia entender o texto, mas até que eu estou entendendo. No governo Bolsonaro, o menor número de decretos de desapropriação. Não houve desapropriação no governo Bolsonaro. Menor número de terras incorporadas à reforma agrária. Com Bolsonaro, 2,8 mil hectares foram incorporados com o intuito de promover a reforma agrária. Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos de terra, ou seja, agricultores receberam suas terras do governo, não tiveram que pagar impostos altíssimos para o governo, mas puderam pagar para ter o seu terreno, ter propriedade privada. Sozinho, ele entregou mais títulos de terra do que Lula e Dilma. Além disso, Bolsonaro foi responsável pela regularização de mais da metade dos assentamentos criados durante o governo Lula e Dilma. Então, mesmo esses movimentos de sem teto, sem terra, né, fazerem aí algumas estripulias, ele entrou em acordo com essa turma. Boa parte dessa turma conseguiu um pedaço de terra através do Bolsonaro, sem prejudicar aquele que tem até a propriedade privada. Relação de títulos de terra ao longo dos anos. Então, de 2000 a 2021, nós temos aqui Câmara dos Deputados, audiência pública, Geraldo Melo Filho. Aí ele coloca títulos definitivos expedidos. Em 2001, 84.291 títulos expedidos. Resultados alcançados na titulação, 99,4% pequenas propriedades, glebas e assentamentos. Ou seja, quase 100% dos assentamentos ele assinou. Ele deu terras sem prejudicar ninguém com propriedade privada, ele deu terras para outros que queriam produzir, né? Então aqui a gente vê o sistema de desapropriação e de políticas de reforma agrária adotadas por Fernando Henrique e Lula comprovadamente não se mostram eficientes na proteção da propriedade privada, o que é um dos maiores paradoxos da esquerda. Se os governos petistas são afeitos aos movimentos de pessoas sem terra, por que seguram a entrega de títulos e por que não? E por que são os que mais desapropriam? Então, assim, eles querem assentar pessoas ou eles querem desapropriar com a ideia de assentar e, na verdade, não faz nem para um e nem para outro. E com isso ele toma posse. O governo está fazendo isso, do excelentíssimo senhor aí, o L. A sistemática segue exatamente o raciocínio marxista. O Estado trabalha em prol de mitigar o instituto da propriedade privada. Diferentemente com as ações adotadas, Bolsonaro conseguiu reduzir o número de invasões e, ao mesmo tempo, trabalhou na titulação de terras. Estaticamente, é plenamente possível afirmar que Bolsonaro foi o presidente das últimas décadas que mais emancipou brasileiros da pobreza. Para além da ineficiência em resolver a problemática agrária, os governos mais à esquerda são os que menos conseguem garantir a segurança no campo. Não houve invasão de terra na época do Bolsonaro, vamos frisar isso bem. Nos governos do Fernando Henrique e Lula, tivemos os maiores índices de invasão. No governo do Fernando Henrique, foram mais de 2.442 invasões de imóveis rurais, uma média de 305 por ano. No governo Lula, 1968 invasões, uma média anual de 246. Já no governo Bolsonaro, as invasões reduziram drasticamente, pois ocorreram 62 no total.
11 ocupações em 2019, 11 em 2020, 17 em 21, 23 em 22. Número que foi superado em 1 ano e meio no governo Lula, 3. Só nos primeiros 8 meses do governo do Lula, no PT, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, invadiu 62 terras entre privadas e públicas, em 11 estados. A média de Lula é de invasão por semana até esse período. Foi também sob o comando dos governos de esquerda que os movimentos sociais interferiram diretamente na seleção de famílias beneficiadas pela reforma agrária, de acordo com os acórdãos públicos pelo Tribunal de Contas, TCU. Beneficiários com alta probabilidade de irregularidades, 578.547. Indivíduos que receberam assistência técnica direcionada a beneficiários, mas que não constavam na relação de beneficiários, 87.200. Beneficiados falecidos, 37.997. O cara tá ganhando, mas tá morto. Titulares de mandatos eletivos, 1.017. Estrangeiros, 203. Até os estrangeiros têm terra aqui e nós não temos. Dentre outros. Vou parar por aqui. Amanhã a gente continua. Gente, o pouco que eu entendi são questões muito absurdas. Muito, 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 muito absurdas. Né? Até para finalizar ali, mas o cara que mora fora, o cara que não é brasileiro, ele não tem direito a um pedaço de terra aqui? Vias de regra, não, né? O certo seria primeiro os brasileiros se acertarem, depois os de fora. Mas tudo bem se as pessoas de fora se acertassem, se os brasileiros também estivessem se acertando, mas não. Muitas dessas pessoas de fora compram o terreno, produzem no terreno e o brasileiro acaba se tornando empregado dessas pessoas. Porque não existe uma regra, né, que seja primeiro, prioridade ao brasileiro. Por isso que eu pelo menos acredito que o Bolsonaro, ele tem essa visão patriota. Primeiro nós, primeiro é o nosso país. Aqueles que vêm de fora, eles podem vir, são muito bem-vindos. Mas é em segundo plano. Porque eles já moram em outro lugar. O problema é lá do lugar deles, se lá não se resolve. Eles podem ser acolhidos aqui, claro que podem. Só não podem ganhar vantagem acima do brasileiro. E eu creio que o Bolsonaro ele tem essa visão. E eu acredito que essa seja mais correta. Enfim, nós vemos que no governo esquerdista, o que vale mesmo é o Estado. O mais importante de tudo disso é ele ganhar alguma vantagem em cima da propriedade privada e até mesmo daqueles que não têm nada.